pessoal, tudo bom? Hoje a gente veio falar sobre a adição. E a adição vai ser uma das operações básicas que vocês vão usar durante toda a vida de vocês, como a subtração, a multiplicação e a divisão, além da adição, é claro. E aí, então vamos para a nossa aula? A adição é uma operação básica e com isso vocês já devem praticá-la durante o dia a dia de vocês, como vocês vão levar para o resto da vida de vocês. Quando a mãe de vocês pedem para vocês comprarem 2 ou 3 produtos, por exemplo, João, vai lá comprar 2 arroz, que é R$2,50. Vocês vão fazer a soma e vão saber qual o valor de dinheiro que vocês vão levar para o comércio. E com isso, a gente precisa saber fazer isso também, o chamado no braço, devagar, manualmente. Como que a gente vai fazer isso? O primeiro processo, a primeira parte disso é a gente decompor os números. Como que a gente faz isso, professor? Lá no quinto ano, no quarto ano, vocês aprenderam sobre as chamadas casas dos números. E o que seria isso? As casas dos números são as unidades, as dezenas, as centenas, aí passam para outra parte. As unidades de milhar, as dezenas de milhar e as centenas de milhar. Então, pessoal, para a gente falar sobre a adição, a gente vai iniciar logo com situações problema, no caso questões, só para a gente já ir se acostumando com a situação. Nos Jogos Olímpicos de 2016, realizados no Rio de Janeiro, no Brasil, a equipe de atletas brasileiros era composta de 256 atletas homens e 209 atletas mulheres. Qual o número total de atletas da equipe brasileira? Ou seja, o que eles querem dizer com isso? Vamos primeiro para analisar a pergunta. Ele dá o número de 256 atletas homens e 209 atletas mulheres. E a pergunta dele, qual o número total de atletas? Ele pergunta qual a soma de 256 homens com 209 mulheres. Para o primeiro passo, a gente vai decompor os números. A gente vai separar quem é unidade com unidade, dezena com dezena e centena com centena. Após isso, a gente vai somar cada classe e depois a gente vai ter o resultado. O primeiro processo é a decomposição, ou seja, 256 mais 209, a gente vai primeiro decompor o 256, que como vai ficar? Primeiro a gente parte para as unidades. São 6 unidades mais 50 unidades, que no caso são 5 dezenas, e depois são 200 unidades, que são 20 dezenas ou 2 centenas. E depois a gente parte para o 209, que são 9 unidades, não tem nenhuma dezena nesse caso, e temos 2 centenas. Aí a gente vai e continua. A gente vai somar primeiro as unidades, depois as dezenas e depois as centenas. Somando as unidades, a gente tem os números 6 mais 9. Vamos lá, conta nos dedos aí pelo menos para iniciar. E outra coisa, estudem a tabuada. Estudem a tabuada. 6 mais 9, 15. Ou seja, nós temos 15 unidades. Vamos para as dezenas. 50 mais 0, 50. Então a gente tem 50 unidades. 200 mais 200, no caso 200 unidades mais 200 unidades, a gente tem 400 unidades. Opa, tem uma situação bem aqui. Olha o que aconteceu aqui na classe das unidades primeiro. Olha o que aconteceu. O 6 mais o 9 passou de 10. Então, ele vai criar uma dezena. Então, se a gente tem o 15, olha a classe das unidades tem o 5 e na classe das dezenas tem 1. Então, a gente tem que passar para a classe das dezenas, esse 1. Então, fica 5 unidades e esse 1 passa para os 50. No caso lá, não é só 1, são 10. Que prestem atenção nisso, que isso é muito importante. Ele tem que passar não 1,
ele tem que passar 10 unidades para a parte das dezenas, que no caso é uma dezena. Ou seja, 10 mais 50, 60. E assim por diante. E aí a gente vai separar agora. Continua por lá, 400 mais 60 mais 5 é igual a 400 mais 60, 460 mais 5 é igual a 465, ou seja, 465 atletas. Vocês aprenderam a fazer a soma pela decomposição, unidade com unidade, dezena com dezena e centena com centena. E nessa situação agora a gente vai aprender a fazer o segundo método. Esse segundo método a gente usa muito ele, é o que mais é usado em todo o mundo. Então vamos lá. Esse segundo método funciona assim: a gente coloca um número em cima do outro, mas fiquem atentos à situação de unidade em cima de unidade, dezena em cima de dezena e centena em cima de centena. Como isso? 256 mais 209, a gente vai colocar o 6 sobre o 9, o 5 sobre o 0 e o 2 sobre o 2. Ou seja, passa o traço, coloca o sinal da propriedade. Vocês vão fazer o quê? Somar unidade com unidade, dezena com dezena e centena com centena. 6 mais 9, 15. Ou seja, coloca o 5 e vai 1. Ou seja, foi o que aconteceu lá na primeira situação, no primeiro método. Vocês viram que depois vocês tiveram que voltar. O 15, ele tem 5 unidades e uma dezena. Então ele tem que passar para a unidade das dezenas. Coloco um lá em cima para ajudarem vocês. Vamos lá. 1 mais 5, 6. 6 mais 0, 6. Então, coloco 6. Lá de novo, a gente não passa nenhum, já que ele não passou de 10. 2 mais 2, 4. Ou seja, 465 atletas. Se vocês perceberem, o problema ele é bem simples e vocês têm que entender uma situação. O primeiro número ele é chamado de parcela. O segundo número também é chamado de parcela. Ou seja, se vocês tiverem 1, 2 ou 3 parcelas, não importa. Vocês têm que colocar unidade em cima de unidade, dezena em cima de dezena e centena em cima de centena. A soma total também tem que vir da mesma forma. Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena e centena embaixo de centena. Vamos para outra situação? Como vocês já perceberam, agora vai ser muito mais fácil. O preço de uma televisão é R$ 1.350 para pagamento à vista. O que é o pagamento à vista? É aquele pagamento que vocês têm o dinheiro em mãos. Vocês têm o dinheiro em mãos e vocês querem comprar um produto. Por exemplo, no caso aqui eu quero comprar uma televisão. Chego lá, ela é R$ 1.350, eu levo R$ 1.350 no bolso e faço o pagamento. Mas também existe o pagamento a prazo, que é o chamado parcelado. Vocês viram agora no anterior, a parcela mais a parcela é igual a soma total. Pois é o que acontece no comércio. Vocês vão comprar e querem um material parcelado e eles vão parcelar a compra de vocês. No final das parcelas vai dar o valor total, que vai ser o valor da televisão. A compra pode ainda ser a prazo, financiada em 12 prestações iguais, mas nesse caso o preço sofre um acréscimo de R$ 275. Qual o preço da televisão quando comprada a prazo? Para resolver essa situação a gente tem que fazer a soma de R$ 1.350 mais R$ 675, que é o acréscimo que vai ter no a prazo. Então vamos fazer o primeiro método. R$ 1.350 mais R$ 675. A gente vai primeiro decompor o R$ 1.350. A gente vê quem está na classe das unidades, quem está na classe das dezenas, das centenas e das unidades de milhar. Quem está na classe das unidades? O 0. Então 0 mais. Quem está na classe das dezenas? O 5. Então são 50 unidades. Mais. Quem está na classe das centenas? O 3. Então são 300 unidades. Mais. Quem está na classe da unidade de milhar? O 1. Então são
1000 unidades. Vamos decompor o 675. Quem está na classe da unidade? O 5. Então 5 mais quem está na classe de dezena? O 7. Então são 70 unidades. Quem está na classe de centena? O 6. Então são 6 centenas. Agora a gente vai pegar e organizar a situação. 0 mais 5, 50 mais 70, 300 mais 600 e depois mais 1000. 5 mais 120 mais 900. Vocês viram que as dezenas viraram uma centena e 20 unidades, ou seja, 2 dezenas. Então fica 1020 mais 1000, que é igual a 5 mais 1020, 1025 mais 1000, que é igual a R$2.025. Vocês precisam identificar. Se colocar só 2025, eu não vou entender que é reais. Pode ser qualquer tipo de unidade. Pode ser quilo, pode ser grama, pode ser qualquer coisa. Mas vocês precisam identificar. Se estamos falando em reais, a resposta vai ser em reais. Vamos para o segundo método. Coloca lá unidade em cima de unidade e faz de trás para frente, não tem nenhum problema. 0, 5, 3, 1. Depois o 675. 5 debaixo do 0, o 7 debaixo do 5 e o 6 debaixo do 3. E nenhum abaixo da unidade de milhar, já que a segunda parcela não tem unidade de milhar. Então vamos fazer a soma. 0 mais 5, 5. 5 mais 7, 12. Então, o que é unidade? Coloca lá nas dezenas, que a gente está somando as dezenas. 2, baixa o 2 e sobe o 1. 1 mais 3, 4. 4 mais 6, 10. Então, baixa o 0 e sobe o 1. 1 mais 1, 2. Então, R$2.025. Agora, pessoal, vou colocar uma atividade para vocês, do livro mesmo de vocês, e vou colocar também na parte de enquete. O que vai ficar lá? Vai ficar a parte da pergunta. Depois da pergunta vai ter um campo para a resposta. E vocês vão colocar a resposta digitada. Depois da resposta, abaixo dele vai ter um campo para vocês enviarem a atividade de vocês, a resposta. Vocês vão responderem a atividade de vocês no caderno. Depois de responderem, eu quero só o cálculo. Aí vocês vão pegar, tirar a foto do cálculo e mandar no campozinho que tem lá para anexar. Tranquilo? Ou então manda para mim no PV que eu estou aqui no grupo para ajudar vocês. Tchau!